Queridos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e nosso Pai e do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus pela alegria e a gratidão que nós temos de estarmos na presença do Senhor nessa noite para cultuá-lo, para adorá-lo, porque Ele é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. Domingo passado, você deve lembrar isso muito bem, nós começamos uma série de mensagens expositivas do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é aquele texto da palavra de Deus que fica no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Ele é um texto do Novo Testamento que resume de uma forma extraordinária o ensinamento de Jesus, o que Jesus entende sobre o reino de Deus, o que Ele espera de seus discípulos. Os estudiosos chamam o Sermão do Monte de a quintessência do Evangelho. Aqui nesse texto está a síntese de toda a cosmovisão teológica de Jesus. Por isso que esse chamado Sermão do Monte é tão importante na Bíblia e é tão importante para nós construirmos não só crenças cristãs firmes, mas também uma visão daquilo que Jesus entende sobre diversos assuntos que Ele expôs nesse chamado Sermão do Monte. Como eu disse no domingo passado, o Sermão do Monte nesse texto não se refere a um sermão específico de Jesus, como a gente está acostumado a ouvir. O pastor pregou um sermão e falou por meia hora, 40 minutos. Não, na verdade, os capítulos 5 a 7 é uma reunião de diversos discursos de Jesus, de diversos sermões de Jesus, que Mateus, de uma forma magistral, como um escritor com bastante perícia didática, reuniu como se fosse um sermão só, introduzido pelo capítulo 5, em que Jesus começou. Esse sermão deve ter falado 40, 50 minutos, e depois, ao longo dos 3 anos de ministério, ele foi ensinando outros conceitos, outros princípios, outros valores, e Mateus didaticamente reúne tudo isso no chamado Sermão do Monte. E domingo passado nós estudamos os versículos 1 a 12, na chamada bem-aventurança. Logo após o batismo, Jesus chama os seus discípulos, um grupo seleto, e começa a instruí-los sobre os valores do reino. E ele começa a dizer que o reino chegou. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a vida das pessoas. O reino de Deus chegou não de forma geográfica, de modo que nós possamos localizá-lo em algum lugar da terra. O reino de Deus não chegou de uma perspectiva econômica ou política, de modo que nós possamos identificar a sua forma de governo. Não, o reino de Deus já chegou com Jesus, com um governo espiritual no coração do povo de Deus. Todo aquele que crê deve viver sobre o governo de Deus. E aí se espera muito daqueles que de fato se dizem discípulos de Jesus. E ali é por essa razão que logo após Jesus falar das chamadas bem-aventuranças, ele vai falar do assunto de hoje, que é a vocação dos discípulos de Jesus. Portanto, a minha vocação, a sua vocação, a vocação de cada um de nós. Fique em pé e leia comigo Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Eu leio um verso e os irmãos leem o próximo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens.
nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Juntos, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. Já temos adorado, já temos cultuado ao Senhor com as nossas orações, com os nossos cânticos. Agora nós nos defrontamos com a Tua palavra lida para a nossa meditação, para a nossa contemplação e para a nossa edificação. Dá-nos, ó Deus, discernimento, dá-nos o Teu Espírito, para que possamos compreender Tua palavra e assimilá-la à nossa vida. Senhor, faz-nos sentir naquela cena, faz-nos sentir naquele lugar onde Jesus disse essas palavras pela primeira vez. Faz-nos ser como um daqueles irmãos queridos, apóstolos, discípulos do Senhor, que pela primeira vez ouviram essas palavras fortes, agudas e desafiantes, mas abençoadoras. Dá-nos, ó Deus, que nós possamos compreender de forma profunda e assimilar de forma verdadeira na nossa vida, para o nosso bem, para a edificação da nossa alma e para a Tua glória. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Todos digam amém. Louvado seja Deus. Por favor, sente-se. Então Jesus, depois das bem-aventuranças, ele chama os seus discípulos e diz assim, pode voltar, Cláudio, lá para vocês são o sal da terra. E se o sal perder o sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus olha para aquele pequeno grupo de discípulos, 12, 15, 20, homens simples como você e eu, pessoas que não tinham ideia do que estavam começando, pessoas que não tinham entendido plenamente a profundidade daquele momento da história da humanidade, e recebem diante de Jesus essa palavra: vocês, meus filhos, vocês, meus discípulos, vocês são daqui para frente o sal da terra, vocês serão o sal da terra. Jesus usa essa símile, essa metáfora, essa comparação, para mostrar o que Ele espera dos seus discípulos. Jesus usa essa metáfora para dizer que eles são chamados, vocacionados, mas não somente eles, você e eu também, como discípulos de Jesus, fomos chamados para sermos sal e luz do mundo. Esse texto que nós acabamos de ler para a nossa contemplação é a síntese do chamado do discípulo de Jesus. Temos um chamado de Jesus para a vida de cada um de nós. Quando nós entramos no reino através dele, quando ele entrou na nossa vida e nós abrimos o nosso coração para ele, e ele nos inseriu na dimensão espiritual do reino de Deus, ele, além da paz, do perdão, da vida eterna, da salvação, de ter nos tornado seus filhos, ele também nos deu um chamado, nos fez um chamado, nos deu uma vocação sublime, e disse-nos: vocês a partir de hoje serão o sal do mundo. O que ele está querendo dizer com isso? Observem, meus irmãos, que o sal é um dos elementos da natureza, um elemento natural que Deus criou através do mar.
que tem uma função negativa, pelo menos três funções negativas. Negativa que quer dizer o seguinte, no sentido de que ela intervém na natureza de uma forma negativa, de três maneiras. Primeiramente, o sal é símbolo de pureza, a brancura, como é um elemento extraído in natura da natureza, ele representa a pureza. E Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, e também para mim e para você hoje à noite, que nós, como sal, é esperado de nós, e Ele aguarda isso de nós, Ele alimenta essa expectativa da nossa vida, que como sal nós possamos ser referência de pureza no mundo, referência de pureza na nossa família, na sociedade, na escola, onde quer que estejamos. O mundo é um lugar impuro, o mundo é um lugar dominado pelo mal e pelo pecado. O coração humano está tomado de iniquidade, a alma humana, da planta dos pés até o último fio de cabelo da cabeça, está contaminada por esse mal chamado hamartia, que é o pecado na natureza humana. Mas Jesus diz aos discípulos dele que espera que os seus discípulos sejam puros, que a pureza espiritual deve existir em meus olhos, em meus lábios, em meu coração, que as minhas palavras devem ser puras e temperadas para abençoar o mundo, que os meus pensamentos, que os meus sentimentos, que as minhas motivações como seu discípulo devem representar o sal da pureza desse mundo. Porque se a igreja se contamina e se une ao mundo no seu grau de impureza, ela na verdade deixa de ser discípulo de Jesus e se torna mais um no mundo. Se um cristão anda com as mesmas práticas, hábitos, valores, costumes, pecados que qualquer outra pessoa do mundo, como ele pode se achar um discípulo de Jesus, se ele é tão corrupto e contaminado do que qualquer outra pessoa? O que Jesus estava dizendo para aqueles irmãozinhos olha, eu tenho uma tarefa muito difícil para vocês. A tarefa de vocês não é vocês montarem um cavalo, criar um exército e irem dominar Jerusalém e nem Roma. Não, a tarefa de vocês é serem na terra as criaturas mais puras do mundo. Que tal, irmãos? Talvez um deles tivesse pensado assim, mas seria mais fácil montar um exército e tomar Jerusalém do que tomar a minha própria impureza, a impureza do meu coração. A segunda função do sal é deter a corrupção, a deteriorização dos objetos. A carne de um animal, obviamente, depois extraída do animal, é uma carne morta. E se nós a deixarmos largada, ela vai passar por um processo de putrefação. Os vermes vão deteriorá-la até ela se desmanchar, apodrecendo totalmente e unir-se até outra vez. E aí nós colocamos o sal sobre a carne. Quando nós colocamos sal sobre a carne, os vermes e o processo de deteriorização é barrado, é banido, porque o sal tem esse poder, irmãos. Ele tem o poder de barrar um processo de autodestruição natural dos objetos, nesse caso da carne. Ainda há em muitas cidades e muitos interiores do estado do Piauí que não tem energia elétrica, em que as pessoas, as famílias ainda preservam a carne com sal, matam um animal, uma ovelha qualquer, por exemplo, e como não tem onde guardar na geladeira, como nós guardamos, eles salgam e dura meses aquela carne, meses, porque o sal barra um processo natural de autodestruição. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é que a presença de vocês no mundo,
A presença de vocês como cristãos, como os meus discípulos, deve barrar um processo de autodestruição da sociedade. Meus irmãos, o mundo e a sociedade brasileira hoje é uma carne no estado de putrefação, apodrecendo os valores, deteriorando os valores, se autodestruindo, vivendo um processo de contaminação do mal e do pecado. É a presença da igreja que faz com que esse processo de autodestruição não vá tão avante. É a igreja como sal que deve dizer: espera aí, pessoal, porque a sociedade sem Deus, irmãos, a sociedade sem Deus é como a carne sem vida, vai se autodestruir. Uma pessoa sem Jesus Cristo e sem Deus é como uma carne sem vida, entrará num processo de autodestruição espiritual, ética e moral. É por isso que a igreja tem que estar no mundo. Jesus estava dizendo para eles o seguinte: vocês têm a função de, em todas as épocas, em todo momento que estiverem nesse mundo, barrar esse processo de autodestruição espiritual, ética e moral da sociedade em que vivem. O cristão é sim, e deve ser, meus queridos, referência para aquilo que é bom, referência para aquilo que é certo, referência para aquilo que é justo, referência para aquilo que é honesto, referência para aquilo que é verdadeiro. De modo que o apóstolo Paulo diz assim: tudo que é bom, puro, santo, honesto, agradável, é isso que deve ocupar o pensamento de vocês, a mente de vocês. A igreja de Jesus neste mundo ocupa essa função, deve desenvolver essa função de barrar o processo de autodestruição de uma sociedade sem Deus, de uma sociedade que ignora a palavra, de uma sociedade que ignora a vontade de Deus. Ontem eu estava lendo um projeto PL 123 da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, projeto de lei que está em tramitação naquela casa, proíbe, se passar e for confirmada pelo presidente da República, proíbe qualquer escola no Brasil de sequer falar de qualquer religião. Professor, escola não poderão falar de nenhum tipo de religião. É a chamada escola sem crença. Escola sem crença. No fundo, a intenção do projeto é expulsar fora da escola qualquer manifestação religiosa, seja católica, evangélica, e criar uma sociedade ateia, cética. É esse tipo de sociedade que o mundo quer e que o mundo busca. A igreja tem a função de, em estando no mundo, ser o sal que preserva esse processo de autodeteriorização moral e espiritual que a nossa sociedade brasileira vive nesse início de século 21. Mas não é só isso. Além de ser referência de pureza, além de exercer um papel de banir o processo de autodeteriorização da sociedade, a igreja também tem a função de dar sabor como sal. O sal, além de ser uma referência no que diz respeito à pureza e também na preservação dos objetos, ele exerce um poder de dar sabor às coisas. Comida insossa é algo terrível. É algo terrível. O sal, os homens descobriram desde muito cedo o poder que o sal tem para o nosso paladar. Embora em excesso seja prejudicial, mas uma comida salgada é uma comida que tem sabor, que traz sabor. Jesus quis dizer para os discípulos e também para mim e para vocês o seguinte: o mundo
só tem algum sentido, só tem alguma razão de ser enquanto vocês estiverem aí. No dia que eu tirar vocês, no dia que Jesus tirar a igreja, irmãos, no dia que Jesus tirar o povo dele desse mundo, pronto, o mundo vai degringolar de vez. A igreja é a que dá sabor ao mundo. Sabor a quem, pastor? Sabor ao paladar de Deus. Deus olha para a terra e, como diz a Bíblia, não vê nenhum bem no coração dos homens, só maldade, só inclinação para o que é errado. Inventamos formas de fazer o mal, de praticar o mal, de se corromper, de se deixar corromper, de corromper outros. E Deus só tolera essa humanidade porque o seu sal está nesse mundo. O mundo é indigesto no paladar divino, porque não há sabor. Enquanto a igreja estiver aqui, será a igreja que vai tornar o mundo ele palatável aos olhos de Deus. No dia que Deus tirar o seu povo, não há mais razão de existir humanidade. No dia que o seu povo deixar de existir, quer seja pelo arrebatamento divino, ou quer seja pela perda de suas propriedades salíficas, não há razão de ser para o mundo. A existência da igreja, a fidelidade da igreja não é somente, meus irmãos, uma questão de bem-estar da igreja, é também uma questão de sobrevivência do mundo. Agora Jesus diz algo que é muito grave. Ele diz assim: mas se o sal vier perder o sabor, se ele se tornar insípido, como podemos restaurar o sabor? Os estudiosos dizem que Jesus estava se referindo ao sal produzido naquela região do mar Mediterrâneo, uma região que produz muito gesso, e aquela região, muitas vezes o sal era misturado acidentalmente com o gesso, esse gesso, e o sal aliado, adulterado a qualquer outro elemento, ele perde o sabor. Aí Jesus diz assim: se o sal perder o sabor, a sua função primordial, que é dar vida, que é dar sabor, não existirá mais, então não prestará mais. Talvez Jesus estivesse falando aos discípulos, quando de repente passou diante dele os fariseus, passaram os fariseus, os saduceus, os herodianos, grupos religiosos que diziam temer a Deus, mas cuja vida e o poder de influenciar o mundo tinha sido reduzido a nada. E Jesus disse assim: olha, está vendo aquele sal ali, aquele pessoal ali é sal que perdeu o sabor, não presta para nada, não serve mais para os propósitos de Deus, não tem mais função, deixou a vocação de Deus para a vida deles, eles não salgam mais, eles não têm mais função nos propósitos de Deus. Meu irmão, minha irmã, tema todos os dias, analisando a sua vida, para ver se de fato nós não temos perdido o chamado de Deus para nós, enquanto crentes, enquanto pessoas, enquanto servos de Deus. Quando os seus servos se aliam ao mundo, quando o sal está contaminado por qualquer elemento químico que não é inerente ao próprio sal, ele, além de ser insípido, se torna veneno, se torna perigoso. Jesus está dizendo assim: olha, uma igreja secularizada, cristãos mundanizados, perderam a vocação celestial. A igreja tem sempre que ser diferente do mundo. Um crente de verdade tem sempre que ser diferente do mundo. Não é possível que pessoas que não comungam com minha fé, que pessoas que não comungam com meus valores, só me aplaudam. Tem alguma coisa errada. O sal, quando ele chega, ele há de produzir um rebuliço na alimentação, tem que modificar o sabor do mundo. Como crentes, nós devemos esperar
devemos esperar que outras pessoas não compreendam o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, nos taxando de retrógrados, de quadrados, de atrasados, de medievais, ou de tolos, ou de ingênuos, de qualquer forma. Não interessa. Por quê? A nossa forma de viver e de pensar nunca pode ser a forma de viver e de pensar do mundo, mas somente a da que Jesus nos ensinou em sua palavra. Porque se a igreja perde sabor, ela se mistura no meio do mundo, se torna mais um como o mundo. Aconteceu isso na Europa, infelizmente. A Europa foi berço de um cristianismo vivo, poderoso e eficaz. As igrejas europeias exportaram, enviaram missionários para o mundo. O berço da reforma protestante, a Alemanha, a França, Genebra, na Suíça, a Inglaterra. É hoje, esses países e essas cidades poderosas têm vivido desde o chamado liberalismo do século XIX, um cristianismo totalmente frio, apático, de modo que não é estranho você chegar numa cidade como Genebra e ver um grande templo de 300, 400 anos com uma placa na porta: vende-se ou aluga-se, transformando-se muitas vezes templos religiosos de 400, de 300 anos, virando boates ou coisas desse tipo. Porque aquela igreja, no período do liberalismo teológico do século 18, 19, se mundanizou, foi sal que perdeu o sabor, para nada mais presta. E a Europa é hoje, em sua maioria, não em sua totalidade, um continente que está em um processo de deteriorização moral e espiritual, sedento por falta de Deus. Meus irmãos, agora o que é muito interessante na ação do sal é que a ação do sal, ela é uma ação silenciosa. A ação do sal é como a ação do fermento, é uma ação subversiva. Você põe nos alimentos, você não vê nenhum processo de ebulição, você não constata nenhum processo de fermentação. Não, o sal está lá, e você só o perceberá quando você tocar os seus lábios, quando o seu paladar tiver acesso e contato ao alimento, que você perceberá que ele está lá. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que, como cristão, Ele espera que a igreja haja de uma forma subversiva no meio de uma sociedade pagã, corrupta, para mudar os valores e as práticas dela em direção ao reino de Deus. A igreja não precisa chamar atenção para si, ela tem que chamar atenção para Cristo Jesus. O crente de verdade é sal até em silêncio, porque a sua vida é o mais poderoso discurso, e a sua forma de andar é o sermão mais poderoso que um cristão pode pronunciar. Secretamente o sal age, removendo o estado de putrefação, proibindo, impedindo o estado de putrefação, pondo sabor no alimento e agindo como antisséptico daquele alimento, para se tornar palatável. Assim é a igreja, assim somos nós. Numa sociedade corrupta como a nossa, Jesus espera que eu, domingos, como pessoa, como cristão, assuma essa vocação. E aí, por outro lado, Ele nos chama para um outro propósito, o de ser luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. O mais interessante é que nessa segunda metáfora, Jesus vai dizer: nós somos a luz. Enquanto que o sal age silenciosamente, a luz não. A luz é mais espalhafatosa, ela está, e onde ela está, as trevas se dissipam. Não é possível a coexistência de trevas e luz, ou uma coisa ou outra.
Se você acender a luz, a sala não pode ficar escura. Se ficar escura, ou a luz é insuficiente ou ela está apagada. Mas onde há luz, a luz de verdade, as trevas têm que ser banidas. Da mesma forma, Jesus agora mostra um papel proativo da igreja, papel incisivo do cristão. Vocês são luz. E ele usa essa metáfora belíssima da palavra luz, que é um dos elementos naturais mais extraordinários e que evocam um sentimento poético e filosófico na humanidade. Ser luz é ser a influência de Deus no mundo. Hoje em dia a gente ouve muito o chamado discurso do bem. Diz assim, eu ouvi recentemente, não importa, você ouviu também, não importa que religião você seja, o importante é que você seja do bem. Não existe essa história de do bem. Se você não é de Deus, você não é do bem. Se você não está em Cristo Jesus, você não é do bem. Não existe, esse é o discurso do bem. É o discurso que diz, não importa que religião você seja, se você é muçulmano, se você é não sei o que, a importância é ser do bem. Que é o bem? Não existe isso. O bem é Deus que provoca o bem, é Deus que traz o bem, é Deus a própria essência da luz em nós. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Ou eu sou de Deus, ou eu sou das trevas. Ou eu estou em Deus, ou estou no pecado. Jesus diz, olha, vocês serão a luz, a referência de tudo que é bom no mundo. Irmãos, prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês. A referência de tudo que é bom no mundo deve vir, sabe de onde? Levante a mão para cima, assim, ó, o dedinho para cima. Agora baixa. Cada um de nós. De cada um de nós. A referência de tudo que é bom. Amor, bondade, generosidade, justiça, pureza, santidade, compaixão, misericórdia, amor, perdão, tudo que é bom, de tudo que é verdadeiro, deve vir do povo de Deus. Vocês são a luz, e a luz tem esse poder de banir o que é mal do mundo, banir o que é ruim do mundo. Vocês são a luz do mundo, e a luz tem esse poder de jogar para fora. Agora, algo muito importante da luz é que a luz, o discípulo de Jesus como luz, ele não tem luz própria. Ele é como aquela lâmpada lá, olha lá, aquela lâmpada está brilhando como todas as outras lâmpadas, mas ela não tem luz própria. A luz dela vem da energia elétrica que corre pelos seus filamentos. Se apagarmos a corrente elétrica, se desligarmos a corrente elétrica, ela se apaga. Da mesma forma como a lua, que brilha para nós, aquela luz fria na noite, que tanto nos agrada, não pode se arrogar dizendo, ei, eu estou mandando para vocês a minha luz. Que luz, lua? Todos sabemos que a luz da lua é uma luz refratada do sol. Ela funciona apenas como um espelho, refratando a luz do sol, nos dando luz fria. Não tem luz própria. Como crentes, nós não temos luz próprias. Não somos nós, em nossa personalidade, poder e caráter, que somos melhores do que o mundo. Não! Por isso Paulo diz que não há razão para orgulho. Eu sou igual a qualquer ser humano desse mundo que está sem Cristo, se eu não estiver em Cristo. Jesus é a fonte de energia elétrica da lâmpada, é a fonte de luz da minha vida e também da igreja. De modo que se eu me desconecto de Jesus, se eu me desconecto dele, se eu me afasto dele como a lua se afasta do sol, não teremos luz.
É por essa razão que o cristão, diz Jesus, tem que andar com Ele, próximo dEle, caminhando ao lado dEle. É a luz do seu amor, de sua bondade, de sua misericórdia, que nos faz luz também, meus amados. Crentes que não oram, que não cultivam uma espiritualidade, que têm uma vida cristã muito distante de Deus, que para quem Deus é uma realidade muito distante, bem alienada, pessoas que não têm cultivo da vida espiritual diária, de estar aos pés de seu mestre, é como aquela luzinha bem apagadinha, que a qualquer hora pode perder totalmente o brilho e se apagar. Uma lâmpada que está descarregada. Ele diz, e se a lâmpada vier a ser apagada, para que serve uma lâmpada apagada? Para enfeitar? A igreja de Jesus no mundo, sem luz para influenciar, não vale. E ele completa arrematando dizendo, olha, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do cesto, mas para colocar lá em cima, onde possa alumiar todos. Porque também não se constrói uma cidade edificada sobre o monte e tenta se escondê-la. O que ele quer dizer é o seguinte: a luz da igreja, que vem da fonte que é Jesus, tem que influenciar poderosamente as trevas. Se você perceber, as duas metáforas de Jesus, sal e luz, se refere ao modus operandi que a igreja deve agir no mundo. Como testemunha, a igreja age silenciosamente como sal, preservando, dando sabor. Mas como arauto, como proclamador, como anunciador das verdades divinas, a igreja age como luz, como luz no mundo, pregando o amor de Deus, anunciando, no meio de tantos discursos, o evangelho que salva a humanidade. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado, esse é o chamado de cada um de nós, o que é tremendamente grandioso para mim e para você, mas é o que também é o nosso privilégio, de ser o corpo de Jesus no mundo, de ser a sua noiva nesse mundo, de ser o sal e a luz que Ele espera de nós. Isso é importante, irmãos, e eu queria muito que nós pensássemos sobre isso nesta noite, porque o que nosso amado Mestre está dizendo é o seguinte: eu quero que cada um de vocês, meus discípulos, se mantenham unidos comigo e influenciem poderosamente o mundo para mim. A igreja não conquista os corações dos homens na ferro e a fogo, mas conquista com o testemunho e com o amor de Deus vivenciado todos os dias por cada um de nós. Amém? Eu queria que você hoje pudesse responder ao chamado de Deus. Deus chama a mim e a você para que nós respondamos e digamos assim: sim, Senhor, eu serei luz, onde quer que eu for e o que quer que eu faça, onde quer que eu vá, eu serei luz, eu serei sal, eu serei bênção do Senhor, porque é isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de você, é isso que Ele espera da igreja dele em qualquer lugar do mundo. Vamos responder para Ele? Vamos dizer: sim, Senhor, eu quero, eu aceito o desafio de ser sal, de ser luz, eu aceito o desafio do Teu chamado, e eu vou fazer e ser a diferença onde quer que eu ande.